Fala, galera do Corujão Vascaíno. Estamos aqui com o nosso vídeo noturno, como todos os dias, trazendo aquelas notícias muito gostosas do Vasco da Gama. Trazer primeiro a informação em relação à renovação de contratos. Léo Jardim e Rayan já estão praticamente com as suas situações definidas e os novos contratos devem ser assinados já na próxima semana. Em ambos os casos, contratos até o final de 2026. O do Jardim, há uma dúvida ainda. Pode ser que o contrato dele seja até 2027. Tá? O do Rayan, com certeza, até o final de 2026. O que vai dar uma valorizada nos atletas, na questão financeira, vai aumentar a multa de rescisão, porque em ambos os casos, tanto para o goleiro Léo Jardim quanto para o Rayan, são jogadores que têm muito mercado e que podem ser negociados aí na janela do meio do ano. Eu acredito até que os dois devam ser negociados na janela do meio do ano. Então vamos aguardar aí as informações do clube em relação à renovação desses contratos, que com certeza serão assinados aí na próxima semana. Em relação ao jogo de sábado contra a Mulambada, segunda semifinal do Campeonato Carioca, jogo também que será realizado às 17h45, dessa vez no Maracanã, é praticamente certo que o Tietê não vai estar disponível para esse jogo. Ainda em recuperação, e após uma boa atuação no jogo contra o Nova Iguaçu, eu acredito que o Vasco vai dar mais tempo para o Tietê se recuperar. E eu também acredito na manutenção do time que foi escalado logo de cara, ou seja, que entrou como titular. Ou seja, com Hugo Moura, Paulinho e Coutinho. Eu, sinceramente, não espero que o Carille escalhe o Vasco com dois volantes de ofício, como ele fez na primeira semifinal, onde ele colocou o Cocão e o Hugo Moura para jogar. Volto a dizer o que eu disse no vídeo de ontem. Eu acho que o Vasco tem que buscar, de alguma forma, algo novo. Mas aí alguém vai falar assim, pô, mas se escalar Hugo Moura, Paulinho e Coutinho, o time não vai ficar muito aberto para enfrentar a Mulambada? Teoricamente ficaria. Mas se a gente conseguir compactar o time, principalmente com um cara que entrou ontem muito bem, né, que foi o Nuno aí, conseguindo preencher o meio-campo ali, ao lado do Paulinho, ao lado do Hugo Moura, o Coutinho voltando um pouquinho, o Rayan voltando um pouquinho, fechando pela direita. Eu acho que a gente consegue preencher ali aqueles espaços e, principalmente, ter uma saída para o ataque. Porque o Vasco já entra perdendo o jogo por 2-0. O Vasco precisa de 2 gols. Então não adianta a gente entrar entrincheirado lá, botando 2 volantes, se a gente precisa fazer gol. Sinceramente, perder de 1, perder de 2, porra, a gente não quer levar uma goleada, né? Para não ficar feio. Agora, perder de 1, perder de 2, perder de 3, não vai fazer diferença. A gente tem que buscar o gol. A gente tem que buscar a classificação. Então, eu acho que o Carille ele vai ter que pensar nisso, deixar o medo de lado e botar esses caras para jogar. Falando do Nuno, dos 3 reforços aí que chegaram, é o cara que parece que está mais pronto, né? Teve participação direta no gol do Rayan ontem, fez algumas boas jogadas. É um jogador que parece ser um jogador bastante versátil, né?
porque ele consegue tanto atuar aberto quanto indo para o meio. Ajudou na marcação, inclusive ali da lateral esquerda, onde permitiu que o Piton também conseguisse chegar um pouquinho mais à frente, coisa que não vinha acontecendo há muito tempo. Ajudou o Coutinho, o Paulinho na parte da criação, né? Volto a dizer, participação dele no primeiro gol. E é um jogador que está com todo o gás aí, quer mostrar serviço. Eu acho que a gente tem que aproveitar nesse momento os jogadores que estão em melhor fase. Essa é a grande questão. O Nuno parece que chegou bem. O Ryan parece que está entrando num viés de alta, né? Se apresentando melhor. O PH voltando a jogar bem. Aí a gente pode falar também do Paulinho, que teve uma evolução em relação aos últimos jogos, ainda distante do que a gente imagina, do que a gente espera do Paulinho. Mas eu acho que isso é um processo mesmo de recuperação dele. O Lucas Freitas na zaga fazendo boas apresentações. Não é um exímio zagueiro, mas é um garoto que está dando conta. Ele não é tão rápido contra o JV, né? Mas é um que tem um posicionamento bom, né? Tem um senso de colocação legal, tem vigor físico, não inventa, e isso é o mais importante para mim, para zagueiro que não é craque, que não é essa bola toda, é não inventar. Precisar dar chutão, dá chutão. Se precisar sair jogando feio, saia jogando feio. O importante é não inventar. E acho que nesse momento, o Lucas Freitas, né, é o dono da posição. O Maurício Lemos já está pronto fisicamente. Mas não tem condição de colocar ele agora. Porque primeiro que o garoto está jogando bem, primeiro que ele está totalmente sem ritmo de jogo. Para o JV, que é do lado direito, não tem quem dispute a posição com ele. Ele vai estar disputando a posição o quê? Com o Lucas Oliveira, que joga pelos dois lados, com o Souza, com os garotos da base. O JV, ele não tem como perder a posição. É um zagueiro rápido, mas que tem as suas deficiências técnicas também. Às vezes dá uma despirocada nele, saca a bola igual um louco pelo ataque. Enfim, eu acho que a gente tem condição de fazer um bom jogo contra o Flamengo. A chamada que a Globo está fazendo aí do jogo e que gerou muitas reclamações nas redes sociais, eu não posso mostrar aqui para não dar direito autoral, mas que claramente dá uma ênfase maior no time dos Mulambo, que não seria diferente. Eu acho que isso tem que ser levado para o vestiário. Jogos decisivos como esse, em que há uma diferença técnica muito grande, todo detalhe é importante para dar uma inflamada no time. Eu acho que o Carille tem que aproveitar isso. Bota uns monitores lá, bota, porra, o que, né, os computadores, porra, o que puder passar as imagens dessa chamada, o tempo inteiro botar na cabeça dos caras que a gente está entrando num jogo onde ninguém acredita no Vasco. Em relação à capa do nosso vídeo de hoje, eu coloquei aí o Coutinho, fazendo uma pergunta: será que o Coutinho ainda pode decidir, pode fazer a diferença em jogos grandes? Porque ontem, contra o Nova Iguaçu, ele foi muito bem, fez 2 gols, um de pênalti, outro um golaço, teve uma boa participação, está buscando. A gente percebe que o Coutinho ele tem buscado, né, melhorar. Só que tem as suas limitações físicas, não está no seu primor técnico, mas como eu já disse aqui também, ele não é um cara que se esconde, ele pelo menos tenta. Agora, a gente gostaria de ver o Coutinho decidindo num jogo grande. Mas eu tenho uma percepção, eu tenho uma convicção.
salvo algumas exceções, e no Brasil tem poucas, nenhum jogador decide sozinho. A gente cobra muitas vezes, né, determinado jogador, ele tem que decidir, ele tem que decidir. Agora, porra, você decidir num time totalmente bagunçado, totalmente desarrumado, um time com discrepância física entre os jogadores, né? Ele não é um time homogêneo fisicamente. É um time que tem jogadores que estão muito bem fisicamente, outros que estão muito mal, outros que estão no meio termo, que inclusive é o caso do Coutinho. Um time que ainda não tem uma definição tática 100%, né, pronta. É um treinador que, de certa forma, está começando o trabalho. Aqui não estou questionando a qualidade do treinador, mas é um treinador que está começando o trabalho. Se ele é bom ou ruim é outra história. Se vai dar certo ou não é outra história, mas está começando o trabalho. Um elenco que está sendo formado, né, porque está saindo jogadores, estão chegando jogadores. Como é que a gente vai cobrar que esse cara decida alguma coisa num time assim? É diferente até do time dos Mulambo. O time dos Mulambo tem uma base pronta há muitos anos. Se você for pegar o time dos caras aí, a base, né, desse time, ela já está pronta e eles vão adicionando valores. Às vezes sai um, mas aí chega às vezes um melhor. Entra outro. É muito mais fácil você render num time assim. Você vê os garotos lá do time do Palmeiras lá. Que toda hora está surgindo um garoto novo, bom de bola. Por quê? Porque já entra num time que está armado. O garoto não tem a responsabilidade de decidir. Muitas vezes acaba até decidindo, porque está no time pronto. Está num time que já tem um técnico, que já tem um trabalho aí de alguns anos, o Abel Ferreira. E essa pressão sai dos moleques. Bem diferente da gente. Hoje a gente cobra muito do Ryan, eu mesmo já cobrei várias vezes aqui, que foi alçado ao time como uma grande promessa, que eu nunca enxerguei como uma grande promessa, mas tem gente que enxergou e cobra ele dessa forma. Estava outro dia cobrando o Zuccarello aí da mesma coisa, que é um garoto que tem potencial, tem valor, mas nitidamente não está pronto para o profissional. Nitidamente. Não está pronto nem fisicamente para o profissional. Então eu acredito o seguinte, gente, para o Coutinho render mais, render melhor, né, ter mais momentos decisivos nos jogos, e principalmente nos jogos grandes, passa principalmente pela arrumação de um time como um todo. Da gente conseguir fazer um time com uma forma, né, de jogar, ou com algumas formas de jogar, mas definido exatamente o que o Vasco quer como equipe. E aí vai potenciar não só o futebol do Coutinho, como de outros aí. Como eu já tinha falado aqui, pô, será que o JV, né, que a gente critica tanto, eu critico tanto, se tivesse um cabeça de área ali bom pra caramba, marcador, será que ele não jogaria melhor? Se a gente conseguisse dar uma cobertura melhor para os nossos laterais, o Piton, que é muito criticado na parte defensiva, será que ele não renderia um pouco melhor? O fato é que o Vasco é um time que ele vai se montando aos poucos, é um time de Lego, né? Bota uma peça aqui, tira outra ali, bota uma peça ali, tira outra ali. Ano passado a gente sofreu muito com a questão das contusões, né? Contusões sérias aí que tiraram de combate aí muitos meses alguns dos nossos melhores jogadores, entre eles o Paulinho, o Adson e o Estrela, que estão voltando a treinar com o grupo, provavelmente já estarão disponíveis aí para o início do Brasileirão. O David demorando um pouquinho mais. Eu acredito que quando tiver todos esses jogadores disponíveis,
Se a gente conseguir relacionar todos, o time do Vasco, ele não é dos piores. É um mega time? Não é. Mas se botar no papel aí, é um time que dá para brigar entre os 8 aí. Oitavo colocado, sétimo colocado, sexto colocado. De repente dá. Título de um Brasileirão acho muito difícil. Eu acho que vai continuar na mão desses caras aí. É Lambada, é Palmeiras, é Botafogo, que está se remontando, Atlético Mineiro. Agora dá para a gente brigar por coisa melhor. Eu acho que é uma construção de anos e anos que a gente vai ter pela frente aí, desde que o trabalho seja bem feito. Desde que a política do Vasco deixe o trabalho ser feito. Hoje a gente já teve aí uma nota de 4 beneméritos que estão saindo fora, que eram apoio à gestão e que decidiram largar o barco por N motivos. Enfim, até sábado a gente tem muito para falar sobre esse jogo. E é aquilo que eu sempre digo: é difícil? É difícil. É impossível? Acho que não. Acho que dá para a gente surpreender. Vamos ver o que diz o que diz o jogo aí. Um jogo tem muitas nuances, né? Dentro do mesmo jogo pode acontecer um bando de coisas. A única coisa que eu peço é uma arbitragem honesta. Só isso. O resto, vamos ver como é que a gente se sai. Se você gostou desse vídeo, meus amigos, peço que deixe seu like, se inscreva aí no canal Corujão Vascaíno, compartilhe aí nos seus grupos e, quem sabe, vire membro. Mais uma vez, para você poder participar das nossas lives de membro e entrar no nosso grupo do WhatsApp. Um abraço, gente. Até a próxima.